Hello everyone, how are you? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui de volta para gravar a aula de inglês de vocês, a aula de língua inglesa do 8º ano. Tinha dado uma sumida, mas voltei para fazer uma revisão com vocês de um assunto que a gente viu lá no começo do ano. Um assunto que a gente já estudou, vocês já aprenderam. Acredito que vocês já devem ter visto alguma coisa sobre eles na escola, mas hoje a gente vai fazer uma revisão para ficar fixo na cabeça de vocês aí o conteúdo que já está na tela. Eu acredito que foi o primeiro conteúdo da nossa aula de língua inglesa aqui pelo canal do CMEC Connect, que foram os hopes e dreams. Esses dois verbinhos, hope e dreams. Vejam só, em português a gente tem três tempos verbais, certo? Não diferente de inglês. A gente tem o presente, o passado e o futuro. A gente tem verbos específicos que falam do passado. Para a gente falar no passado, a gente tem verbos específicos para falar no presente e a gente tem verbos específicos para falar sobre o futuro. Como assim, professor? Sobre o passado, a gente fala, quando a gente está se referindo ao passado, a gente fala foi, a gente fala ia, coisas que já aconteceram. Então, a gente vai usar verbos no passado. Para falar no presente sobre coisas que estão acontecendo no presente, a gente utiliza verbos do presente. Está, anda, corre, nada, sobe, desce, a gente fala no presente. E para falar sobre o futuro, a gente utiliza verbos no futuro. Irá, subirá, acontecerá. Então, esses dois verbos aí, a gente utiliza esse verbo hope e esse verbo dream para falar sobre o futuro, sobre nossos planos e nossas expectativas de futuro. Hopes e dreams. O que é que significa hope? Hope é esperança. Então, é algo que eu espero que aconteça no futuro. E dream é sonho. Então, é algo que eu sonho que aconteça no futuro. Hopes e dreams têm o mesmo significado. São expectativas de futuro. Hope é o que eu espero. E dream é o que eu sonho. As duas têm o mesmo significado. Só muda aí a tradução. Já tem um exemplo aí na tela para vocês. I hope to be rich. Eu espero ficar rico. Eu tenho essa esperança de ficar rico, essa expectativa de futuro. Eu, hope, espero, to be, que é o verbo ser, eu espero ser ou ficar rich, rico. Ok? Vamos fazer uma revisão aqui de outros verbos da língua inglesa que a gente utiliza para falar sobre nossos planos e expectativas de futuro. Vamos ver aí, fazer uma construção de vocabulário. Vamos lá. Lembre-se aí desse verbo, que é o buy, que é o verbo comprar, ok? Eu posso ter a esperança, eu posso ter o hope ou dream de comprar alguma coisa, de buy alguma coisa, certo? Então, a gente precisa aprender esse verbo aí, buy. Outro verbo que a gente vai utilizar é o verbo travel. Lembre-se, a gente pode ter o hope, a esperança, ou o dream, o sonho, de travel para algum lugar, de viajar para algum lugar. Por isso que a gente está vendo aí esse verbo, travel. A gente pode ter a vontade de falar o sonho ou a expectativa, a esperança, o hope ou o dream, de speak alguma coisa, de falar alguma coisa. Eu sempre quis falar isso. Eu sempre quis falar inglês. Eu sonho em falar inglês. Eu tenho a esperança de falar inglês. Então, a gente vai ver como é que a gente constrói isso numa frase. Mas lembrando que o verbo falar é o verbo speak. Ok? O verbo obter. Get. Ok? Obter. Get. Eu tenho vontade de ter um carro, de obter um carro. Eu tenho vontade de ter uma casa, de obter uma casa, de ter um emprego, de obter um bom emprego. Então, a gente vai utilizar get, ok? Em inglês, a gente não diz, eu comprei um carro, eu ganhei um carro. Não, a gente get a car. A gente obtém um carro. A gente não diz, eles não costumam dizer, eu comprei um celular. Eles dizem, I get a cell phone. Tipo, eu obtive um celular, um cell phone. Vê só, a gente também pode dizer que a gente hope ou a gente dream. A gente sempre teve a esperança, a gente espera ou a gente sonha em comer alguma coisa. Eat,
o verbo comer, ok? Deixa eu ver se eu trouxe mais algum verbo aí para vocês. Ok, aí tem aí a palavra dream e a palavra hope. E tem aí o sinal de igual, quer dizer que uma é igual à outra. As duas significam a mesma coisa. São planos que eu tenho para o futuro, são expectativas que eu tenho para o meu futuro. Quando eu estou falando de hope e dream, eu estou dizendo que eu quero alguma coisa para o meu futuro. Ah, professor, como assim? Eu ainda não entendi. Lembre-se que eu já disse isso na outra aula. Se tiver uma questão, por exemplo, lá, pedindo para você identificar o tempo verbal da frase, se ela está no passado, se ela está no presente, se ela está no futuro. Se você vê a palavra, o verbo dream, ou se você vê o verbo hope, automaticamente você vai saber que aquela frase está indicando futuro. Você tem ali uma expectativa de futuro. Não em todos os casos, porque sempre tem algumas exceções. Mas em 90% dos casos, dream está indicando sonho, expectativa de futuro. E hope está indicando esperança, uma expectativa de futuro. Algo que ainda vai acontecer. Ok. Lembre-se, depois do verbo dream, a gente tem que utilizar a preposição of, ok? A gente utiliza dream of. Depois do verbo hope, a gente utiliza a preposição to. Hope to. Por exemplo, você diga assim, eu sonho em fazer algo. Esse em, em inglês a gente diz of. E quando eu digo assim, eu espero ter algo. Eu espero, como é que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, rapidinho. Eu espero ir para tal lugar. Esse ir seria o to, ok? Então, sempre depois do verbo dream e depois do verbo hope, a gente vai utilizar uma preposição. Para o verbo dream, a gente vai utilizar a preposição of. Para o verbo hope, a gente vai utilizar a preposição to, ok? Vamos lá para alguns exemplos. Se eu tenho a vontade, se eu tenho um sonho, a minha expectativa de futuro é ter um carro. Como é que eu vou dizer isso? Eu vou dizer em inglês, I hope to buy a car. Eu espero comprar um carro. Então, veja aí, uma coisa que eu quero fazer no futuro. Eu espero comprar um carro. E para dizer assim, eu sonho em comprar um carro. I dream of buying a car. Eu sonho comprando um carro. Eu sonho em ter um carro. Vejam aí, o verbo buy é só B-U-Y. E por que na segunda frase, professor, termina com ing o verbo? Porque quando eu utilizo o verbo dream, o segundo verbo tem que estar no infinitivo. O ando, o indo, o endo em inglês, em português, aliás. Então, quando eu utilizo a palavra dream, o próximo verbo tem que estar com ing. Como assim, professor? Verbo. Pronto. Se eu tenho a esperança de fazer algo, se eu tenho uma esperança, por exemplo, se eu tenho hope, eu vou ter que ter outro verbo depois. Se eu tenho a esperança de quê? De fazer algo. E verbo não é tudo aquilo que exige ação. Então, se eu tenho a esperança de fazer algo, eu tenho a esperança de fazer alguma ação. Então, primeiro eu vou ter hope, depois eu vou ter outro verbo. Só que em inglês a gente não pode ter dois verbos juntos, ok? Por isso que a gente tem que ter aí a preposição para separar os verbos. Qual é a preposição que eu uso para separar o verbo hope do próximo verbo? Eu uso a preposição to. Qual é a preposição que eu utilizo para separar o verbo dream do próximo verbo? É a preposição of. Lembre-se disso. Em inglês, a gente não pode ter dois verbos juntos. Por isso que a gente tem que ter uma preposição para separá-los. Para hope, a preposição to. E para dream, a preposição of. Ok? Vamos para outro exemplo. Eu tenho muita vontade de viajar para o Rio de Janeiro. Eu sonho em viajar para o Rio de Janeiro. Eu tenho a esperança de viajar para o Rio de Janeiro. Como é que eu vou dizer isso em inglês? I hope travel to Rio de Janeiro. I hope travel to Rio de Janeiro. Será que é assim que eu digo? Eu acho que tem alguma coisa aí errada. Eu acabei de dizer a vocês que não podemos ter dois verbos juntos em inglês. E hope não é um verbo. E travel também não é um verbo. Tá faltando aí a preposição to. Ou seja, essa frase está errada. Wrong. A forma correta de se dizer é I hope to travel to Rio de Janeiro. Eu tenho a esperança de viajar para o Rio de Janeiro. Vejam, entre a palavra hope e a palavra travel,
eu tenho que ter uma preposição para separá-los, ok? E como é que eu digo assim? Eu sonho em viajar para o Rio de Janeiro. A gente já viu a esperança, I hope. Então vamos ver I dream. I dream of traveling to Rio de Janeiro. Veja aí, o verbo travel termina com ing. Por quê? Porque ele se refere ao dream. E toda vez que a gente utiliza o verbo dream, a gente tem que colocar o segundo verbo com ing. Ok? Eu sempre tive vontade de falar inglês. Eu sempre tive o sonho. Eu sempre tive a expectativa de um dia falar inglês. Como é que eu digo isso em inglês? I hope to speak English. Eu tenho vontade de um dia no futuro falar inglês. I hope to speak English. Eu sonho em falar inglês. I dream of speaking English. Vejam de novo que o verbo speak, falar, aí no segundo exemplo termina com ing. Vamos ver mais algum exemplo? Eu tenho vontade de ganhar muito dinheiro. Eu sonho ganhando muito dinheiro. Eu tenho a esperança de ganhar muito dinheiro. Eu tenho a esperança de ganhar muito dinheiro. I hope to get a lot of money. Eu tenho a esperança de obter, de ganhar, de ter muito dinheiro. I hope to get a lot of money. E eu sonho. I dream of getting a lot of money. Vejam, o getting, no segundo exemplo, tá com tem dois T, porque a gente tem que repetir o T, e termina com ing, ok? Porque o getting tá com o verbo dream. Eu tô com muita vontade de comer pizza, certo? Eu tô com uma esperança de comer pizza hoje à noite. Eu tô sonhando em comer uma pizza hoje à noite. Então, como é que eu vou dizer isso em inglês? I hope to eat pizza. I hope to eat pizza. Eu estou com esperança de comer pizza. Eu estou sonhando. Como é que eu vou dizer? Eu estou sonhando em comer pizza. I dream of eating pizza. Vejam, em todos os exemplos, depois do verbo hope, eu tenho a preposição to. Depois do verbo dream, eu tenho a preposição of. Lembre-se disso. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Não tem mais nenhum exemplo, é porque a gente já teve 2 aulas sobre esse assunto. Essa foi mais uma aula de revisão. Então, até a próxima, pessoal. That's all for today. Obrigado pela atenção de vocês. Thanks for your attention. Stay at home. Fique em casa e bye bye.